Pessoal, primeiro a gente tem que saber diferenciar o que é criança de adolescente. Criança é do 0 até os 12 anos incompletos, ou seja, é aquele número, né? Você pega aqui 12 anos incompletos, vai ser 11 meses mais, ou melhor, 11 anos mais 11 meses mais 29 dias. Falta aí horas, né, para completar aniversário. Porque quando completou aniversário, fez 12 anos, compraram um bolo, certo? No bolo colocaram uma velhinha número 1 e número 12, ou seja, no dia do aniversário, ele completa 12 anos, ele se torna adolescente. Sendo adolescente, ele vai até os 18 anos. Tá bom, gente? 12 anos incompleto, porque se ele fizer 18 anos, ele já é maior e capaz. Vamos lá. Diferenças de tratamento entre crianças e adolescentes. O que é que você tem que saber aqui, ó? Em relação à colocação em família substituta, isso aqui é uma medida de proteção, tá certo? Onde há a retirada da criança do seio familiar. Isso aqui é uma medida de proteção, colocação em família substituta. Você tem aqui, ó, adoção, guarda ou tutela, são formas de colocação em família substituta, certo? Em relação à criança, a criança ela vai ser ouvida. Olha só, a criança ela vai ser ouvida, vai ser recolhida a opinião da criança. Agora, o adolescente tem que ter o consentimento. Se o adolescente ele não quiser ir para aquela família, vai ser respeitada aquela decisão. Tem o consentimento do adolescente. Enquanto a criança, a gente vai ouvir a opinião dela, certo? Mas não significa que não vai ser retirada ou colocada em outra família, certo? Em relação ao trabalho, ó, a criança de 0 até 12 anos de idade, ela não pode trabalhar em nenhuma hipótese. O ECA, ele proíbe o trabalho à criança. Em relação ao adolescente, ele pode trabalhar agora a partir dos 14 anos e ainda na condição de aprendiz. Então, se ele tem aí 14 anos, ele já pode trabalhar, mas não é qualquer trabalho. É na condição de aprendiz. Agora, se ele tem 16 anos, a partir dos 16 anos, ele já pode trabalhar normalmente. Agora, esse trabalho dele não pode ser um trabalho noturno, não pode ser um trabalho perigoso e nem insalubre. Tá certo? Então, dos 16 até os 18, ele só pode trabalhar se for um trabalho que não seja noturno, que não seja perigoso e nem insalubre. Com 18 anos, ele já pode trabalhar normalmente, né? 18 anos aí já é maior. Em relação à prática de ato infracional, certo? O que é ato infracional? A gente vai ver daqui a pouco, mas é toda conduta que é descrita como crime ou contravenção, beleza? Na prática de ato infracional, a criança, veja só, a criança, ela será aplicada apenas medidas de proteção, certo? Eu não posso aplicar medida socioeducativa à criança. Criança, somente medida de proteção. Já o adolescente pode ser aplicado tanto a medida socioeducativa quanto medida de proteção, certo? Então, para adolescentes, pode ser aplicado as duas medidas. Em relação a viagens, olha só, viagens aí domésticas, sem a companhia dos pais ou responsáveis, né? Ou seja, crianças podem viajar sozinhas? Pode, gente, mas tem que ter autorização judicial, tá certo? Então tem muitas crianças que participam ali de competições, né? De lutas, ou às vezes tocam um instrumento, aí vai fazer eventos fora da região, né? Da sociedade, sem a companhia dos pais. Então, para que eles façam essa viagem, a tem que ter ali a autorização judicial, tá certo? Se o pai for, não precisa, né? O pai é responsável. Agora, se não tiver nenhum pai ou não tiver nenhum responsável para ela viajar sozinha, aí tem que ter, ó, a autorização do juiz, beleza? Se for maior de 16 anos, não precisa dessa autorização. Então, maior de 16, ou melhor, a partir de 16 já é adolescente, né? Então, adolescente. Aqui você perceba que a criança ela depende de autorização.
Agora, o adolescente até 15 anos, ele também precisa de autorização, viu? Porque é a partir dos 16 que ele vai poder viajar sem essa autorização. Então toma cuidado, porque a questão ela pode perguntar o seguinte: o adolescente de 15 anos de idade, ele pode viajar sozinho? Pessoal, 15 anos, ele depende de autorização. Para ele viajar sozinho é a partir dos 16. Então 15 anos ainda tem que ter autorização, tá certo? Olha só, em relação ao ensino, isso aqui é muito importante também, em relação ao ensino. Então você tem aqui, por exemplo, o ensino infantil. Ó, a educação básica, certo? Que é do 0 aos 17 anos, e tem a superior, né? Que é maior de 18 anos. Como é que é feito o ensino? Ó, o ensino infantil, né? É de 0 a 5 anos, beleza? Então você tem, ó, creche de 0 a 3, pré-escola de 0 a 4, beleza? Ensino fundamental, 6 anos, isso aqui é a regra, né? Ó, com duração de 9 anos, ou seja, teria que ir até os 14, beleza? Ensino médio, 3 anos de duração, tudo aqui é a regra, a gente sabe que a prática é diferente. Superior depende, né? Não existe uma regra aí completa, mas isso aí é variável. Prestado pelo Estado, ó, vamos lá, o ensino infantil, ele é obrigatório em todos os entes, ó. O Estado, ele vai prestar ensino infantil, certo? Todos, ó, obrigatório e gratuito, certo? O ensino fundamental, o Estado também vai prestar, ele é obrigatório e gratuito, beleza? Ensino médio também, ó, obrigatório e gratuito. O ensino superior, o Estado, ele vai ofertar o ensino gratuito, beleza? Mas não obrigatório. Obrigatório só é ensino médio, fundamental e infantil. Beleza? Em relação ao município, ó, a responsabilidade preferencial. Pessoal, veja que eu estou falando de preferencial. Beleza? É obrigatório? Não. Preferencialmente, o município ele vai ofertar o ensino infantil. Mas o Estado, ele também tem essa obrigação. Preferencialmente, município, estados e Distrito Federal, agora todos os entes, exceto a União, vão ofertar o ensino fundamental. Mas lembre que para o Estado ele é obrigatório e gratuito. Tranquilos? Pessoal, o município, preferencialmente, ele vai ofertar o nível médio? Não. Então, ó, na Constituição só determina o Estado e Distrito Federal. Ensino médio é competência estadual. Tá certo? Ó, sendo obrigatório e gratuito. Ensino médio, competência, né, responsabilidade dos estados. Já o ensino superior, a responsabilidade preferencialmente da União, certo? Mas o Estado também pode ofertar, certo? De forma gratuita, o nível superior. Então toma cuidado, para você não achar que é só o município que tem que ofertar ensino fundamental, ensino infantil, certo? Tem muita gente que, eu já vi muita gente falando isso. Ah, o município que é competente para o ensino fundamental, o Estado é só o ensino médio. Não, não é assim não, certo? O Estado tem que trazer aí o ensino infantil, fundamental e médio, é obrigatório. Agora, preferencialmente, ensino médio, Estado, beleza? Tanto que só o Estado vai tratar do ensino médio. Tá bom, gente? Essa tabelinha aí, ó, para vocês darem uma lida mais de uma vez, viu? Tema importante, estou apostando muito nesse tema aí na prova. Tá bom? Nesse tema aí, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá, outra coisa. Definição de família no ECA. O ECA, ele traz 3 espécies de família, né? Por isso que eu botei aqui trinária. Temos a família natural, também conhecido como família biológica. Então, família natural, onde a pessoa nasceu, né? Família natural tem origem biológica, certo? Família extensa, certo? Ou também conhecida como ampliada. Pessoal, aqui são parentes próximos, certo? Não basta o adolescente ele conviver, ele tem que ter um vínculo, ó, ele tem que ter um vínculo de afinidade, tá certo? Onde ele convive e mantém, ó, o I aqui. Então é onde ele convive, não é só conviver,
Tem que manter certos laços de afinidade. Família substituta. Bom, aqui, a família substituta, ela pode ser de 3 formas. Pode ser por meio de guarda, pode ser por meio de tutela e adoção, tá certo? Então, aqui é a família substituta. Ó, avançando. O que é um ato infracional? Toda vez que aparecer aí ato infracional, você tem que lembrar que ato infracional não é crime e nem é contravenção. Ato infracional é ato infracional. Ato infracional é a conduta que é escrita como crime, mas não é crime, gente, tá bom? Professor, mas o adolescente, ele matou, ele roubou. Ó, a conduta que ele praticou é uma conduta de matar alguém, certo? Mas crime, quando eu falo crime, certo? Eu estou remetendo aí à aplicação do direito penal. E ECA, a gente sabe que o menor ele não pratica crime nem contravenção, ele pratica ato infracional, tá certo? Então é ato infracional análogo ao crime. Tá bom? Principalmente vocês que vão escrever uma redação, se tiver um tema como esse, tem que estar ligado, tá bom? Não pode falar que o menor praticou um crime. Não pode, tá certo? Já tem que usar as palavras aí já de acordo com o cargo, né, gente? Então já sabendo disso daí. Tranquilos? Em qual momento é verificado a idade do infrator? Pessoal, a idade, certo? A idade que vai ser verificada se foi praticado um ato infracional é no momento do fato, certo? No momento da conduta. Quando o adolescente ele aperta o gatilho, quando o adolescente ele subtrai a coisa alheia móvel. Então eu tenho que olhar a idade dele na hora que ele pratica o fato, certo? Eu não vou olhar depois. Vamos lá. Praticou ali uma conduta descrita como homicídio, matar alguém. O infante com 11 anos apertou o gatilho de uma arma. 11 anos. Você sabe que é uma criança. Eu posso aplicar medida socioeducativa? Não. Se é criança, somente medida de proteção. Então é isso que você tem que ter em mente na prova, tá certo? A questão ela vai contar uma historinha e vai perguntar: eu posso aplicar essa medida para nessa situação? Tem que lembrar que adolescente eu só aplico eu considero na data do fato. Eu botei adolescente aqui, gente, porque eu estava falando de ato infracional ou medida socioeducativa, né? Mas quando eu falo infração ou ato infracional, tanto criança quanto adolescente podem praticar. E todas as duas eu vou analisar a época, o momento em que eles praticaram. Até porque são punições diferentes, né? Criança, só medida de segurança ou só medida de proteção. E adolescente, ou medida de proteção ou medida socioeducativa. Então, eu tenho que analisar todos dois, né? O momento em que foi praticado aquela conduta, tá certo? Olha só. Quem é criança e adolescente a gente já viu, né? Então a gente pode avançar. O que é interessante aqui é você saber que o ECA ele pode ser aplicado a pessoas entre 18 e 21 anos. Certo? As medidas socioeducativas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, pode ser aplicado a pessoas entre 18 e 21. Professor, como assim? Se ele praticou aqui o ato, ó, o fato foi matar, né? Praticou essa conduta aqui de matar. Matar alguém, né, gente? Quando ele tinha 17 anos, então a pessoa veio morrer 2 anos depois. Ó, aqui foi a data da ação, certo? Ou da conduta. E quando ele tinha 18 anos, houve o resultado morte. Ó, a pessoa ficou em coma no hospital, só veio realmente confirmar a morte, né, 1 ano depois, certo? 1 ano depois, com 18 anos. E aí, eu posso aplicar a medida socioeducativa ao maior de 18 anos? Posso, porque na época em que ele praticou aquela conduta de matar, ele tinha 17 anos. Então, ele vai ser submetido a uma medida socioeducativa. Por isso que eu falo que eu posso, excepcionalmente, ó, somente nesses casos, certo? Aplicar o ECA a pessoas maiores de 18 e até 21. 21 já é a idade máxima, viu? É o limite aí em que vai poder ser aplicada a medida.
Pessoal, olha só. Quais medidas socioeducativas? Falou em medida socioeducativa, tem que vir na sua cabeça imediatamente que só pode ser aplicado a adolescente. Tá certo? Então, ó, que a adolescente está sujeito à prática de ato infracional. Pessoal, quais são as medidas que eu posso aplicar? Ó, temos aqui a advertência, certo? Que é uma demonstração verbal. Obrigação de reparar o dano, certo? Sempre que tiver aí reflexos patrimoniais, o dano vai ser reparado, certo, gente? Prestação de serviço à comunidade, são tarefas, lembra? São tarefas gratuitas, não tem remuneração. Lembra que o prazo não pode passar de 6 meses, são 8 horas semanais, né? Toda semana ali no máximo 8 horas. Lembra que o prazo máximo, ó, internação é uma outra medida, tá certo? É a medida mais grave. Essa internação aqui, 45 dias, é a internação provisória. Ó, internação aqui é a internação provisória, certo? Dura 45 dias. Internação, ó, a internação ela pode ser aplicada quando o ato infracional ele for cometido mediante grave ameaça ou violência, tá certo? Então tem que são crimes que têm grave ameaça ou violência. Por exemplo, um furto, né? Não tem necessidade de aplicar essa medida de internação, né? Um furto aí você pode aplicar uma outra medida. Quando for reiterado, certo? Essas infrações graves, então o adolescente está insistindo, né? Em meter assaltos ali, então vai ser aplicada a internação. Ou quando for descumprido uma medida anteriormente imposta, certo? Ó, reiteradamente, né? Injustificadamente, uma medida anteriormente imposta. Então, suponha que o adolescente, ele deveria cumprir uma prestação de serviço à comunidade. Ele faltou mais de uma vez, porque tem que ser, ó, reiterado. E ele não justificou. Ele simplesmente faltou mais de uma vez. Então, aqui ele pode cumprir uma internação, sanção, que tem a duração de até 3 meses, tá bom? Tem um slide aí resumindo isso aqui, então lá na frente eu mostro a vocês. Pessoal, criança pratica ato infracional? Sim, tá certo. O que é que vai mudar? Que a medida vai ser medida de proteção. Ó, tema importante, remissão, certo? Remissão, gente, é o perdão concedido, né? Ó, é o perdão concedido, certo? Esse perdão pode ser concedido pelo Ministério Público ou pelo juiz, tá certo? Pelo MP, ó, é antes, né? Antes do processo. Quando é perdoado, ó, o perdão é concedido pelo Ministério Público, o processo ele é excluído, certo? Então existe uma exclusão do processo. Quando essa remissão, que é o perdão, é concedida pelo juiz, a gente fala em suspensão ou em extinção do processo. Por que eu estou colocando isso? Porque a prova ela pode trazer essa nomenclatura, dizer bem assim, ó. Ela pode falar que a remissão gerou suspensão. Então, se gerou suspensão, essa remissão ela foi aplicada pelo juiz, tá certo? Se falar que a remissão gerou exclusão, opa, se foi excluído, foi porque essa remissão ela foi aplicada pelo promotor, tá certo, gente? Então, se liga nisso daí. Ó, remissão, ela pode ser também própria e imprópria, tá certo? Remissão, quando é que a remissão é própria? Remissão própria é apenas o perdão, certo? Apenas o perdão, ó, perdão puro. Agora, pode ser também remissão imprópria, quando você tem, além do perdão, tem uma outra medida socioeducativa sendo aplicado em conjunto. E aqui é o seguinte, tanto o promotor quanto o juiz, eles podem aplicar ou a remissão própria, apenas o perdão, ou a remissão imprópria. Além do perdão, eles vão colocar uma outra medida para que o adolescente possa cumprir, desde que não seja semi-liberdade e nem internação, tá bom? Então não pode ser nenhuma medida aí de meio fechado. Então ele pode perdoar o adolescente, ao invés de aplicar uma internação, ele bota o adolescente para cumprir uma medida ali de prestação de serviço à comunidade.
tá certo? Aliviou, não pegou internação, mas pegou uma medida mais leve, é remissão imprópria. Agora, houve apenas o perdão, certo, gente? Ó, se tiver advertência, ainda é remissão imprópria. Se não tiver nada, certo? Foi o perdão e não houve nenhuma outra medida, a gente fala de remissão própria, tá certo? Toma cuidado, viu? Remissão confunde muito. Adolescente pode ser privado de sua liberdade? Pode, gente, em duas formas, tá certo? Ele pode ser quando ele é flagrado praticando ato infracional, certo? No caso de flagrante, se o flagrante for de, ó, tá aqui o flagrante, certo? Se esse flagrante for de um ato infracional com violência, ele vai ser levado para a delegacia e o delegado ele vai lavrar um auto chamado auto de apreensão por ato infracional análogo a crime. Agora, se for sem violência ou grave ameaça, no lugar desse auto de apreensão será lavrado, né, o boletim de ocorrência circunstanciado, tá certo? Depois apresenta ao MP juntamente com as peças, tá certo? Agora, se for por ordem escrita, ó, então deverá ser apresentado diretamente ao juiz. Tranquilos? Então aqui é a quem ele é encaminhado, a gente já viu, certo, gente? Acabei resumindo isso aqui, né? Sobre a lavragem do auto, a lavagem do auto de apreensão. Ó, quais são as hipóteses que autorizam a aplicação das medidas de proteção? Pessoal, tem gente que acha que a medida de proteção ela só é aplicada quando há o ato infracional, mas não, certo? Então veja aqui, ó, se a criança ou o adolescente, eu posso aplicar para os dois a medida de proteção, eles estiverem em situação de risco, então já pode ser aplicado aí a medida de proteção, tá certo? Eu gosto de usar como exemplo a criança que está impedida pelos seus pais de frequentar a escola. Ó, o direito da criança está sendo violado, certo? O direito da criança está sendo violado. Criança ou adolescente, tanto faz, né? Então, pode ser aplicada a medida de proteção. Medida de proteção, gente, o nome está falando, é proteger, certo? Proteger criança, proteger adolescente. Medida socioeducativa é uma forma de punir adolescente, tá certo? Punir adolescente, embora não tenha aí natureza punitiva, né? Seja uma forma de educação, é uma forma de educar, né? A gente sabe que é só para tornar aí o nome mais bonito, mas é uma forma de punição sim, tá certo? É o poder, o Estado aí punindo o menor infrator. Beleza? Agora, lembra que a medida de proteção, eu vou pensar na proteção da criança. Então, não é só quando ela comete ato infracional, certo? A criança que pratica ato infracional vai ser aplicada a medida de proteção. Agora, crianças e adolescentes que estão em situação de risco, de abandono, de maus tratos, tem que ser aplicada a medida de proteção. Um acompanhamento psicólogo. Se tiver faltando a escola, matricular ali eles em uma escola. Se não conseguir o convívio familiar, o jeito vai ser retirado do convívio familiar. Certo? Vai colocar ali uma pessoa sob guarda. Pode ser um parente próximo para ficar com a guarda, tá certo? A guarda, gente, ela é provisória, tá certo? Ela é para ser temporária, é para ou voltar para a família de origem, que é a família natural, ou ficar de uma vez por todas em outra família, que aí já vai ser uma adoção, tá certo? A tutela, certo? A tutela é quando existe ali uma perda do poder parental, certo? O poder familiar, né? Os pais não tem mais, então vai ter alguém que vai ser designado para cuidar daquele adolescente, né? A gente fala tutela, né? Curatela é uma pessoa incapaz, né? Agora, por exemplo, tem um adolescente, uma criança que tem bens, certo? Tem bens, mas o pai e a mãe perdeu o poder familiar. Não tem mais esse poder aí de guarda dos filhos, né? Não tem mais esse poder aí e essas obrigações, né? Porque os pais também têm obrigações com os filhos. Quando eles perdem essas obrigações ou esses deveres com os filhos, que a gente chama de guarda aqui, né, gente? O poder de guarda,
que é a prestação material, alimentos, educação. Os pais são responsáveis por isso, certo? Mas, de certa forma, os pais estavam maltratando as crianças. Então, eles perderam o poder familiar, certo? Ó, houve a perda do poder familiar, alguém vai ser nomeado, certo? Para ter a tutela daquela criança, certo? Daquele infante. Então, vai ficar responsável aí pelaquela criança, adolescente, também de forma provisória, viu? Guarda e tutela são provisórios, certo? É uma situação excepcional, situação provisória. Agora, a adoção já é definitivo, certo? Eu acho que eu botei um slide aqui sobre isso, beleza? Na hora que chegar essa parte eu vou falar. Então, medida de proteção é quando os direitos estão sendo aí violados ou quando praticam ato infracional. Quem aplica, certo, essas medidas, ó, seja medida de proteção ou medida socioeducativa, quem tem competência para aplicar? Vamos lá. Quando eu falo em medida de proteção, tanto o juiz quanto o conselho podem praticar, podem aplicar, certo? O conselho tutelar, ele só aplica medida de proteção, certo? Enquanto o juiz, ele aplica todas as medidas de proteção, aquelas que retiram ou não, né, a criança e o adolescente do convívio familiar, o juiz aplica todas. Agora, o conselho tutelar, ele só vai aplicar, ó, as medidas do 1 ao 6º, né, do 1 ao 6º. Quando você tem aqui acolhimento familiar, colocação em família substituta ou acolhimento institucional, o conselho tutelar, eles não podem aplicar. Deixa eu ver se eu trouxe aqui quais são as medidas. Não vou avançar agora não, gente. Tá bom? Pra gente também não tá aí tropeçando, né? Tropeçando em informações. Então, bora lá. Ó, quem pode aplicar a medida de proteção? O juiz aplica todas, certo? Do 1 até o 9, o juiz aplica todas. Conselho tutelar, eles vão aplicar aquelas medidas de proteção mais leve, certo? Entrega dos pais ou responsáveis. Eles vão, por exemplo, a matrícula em ensino fundamental. Eles vão aplicar todas as medidas que não tenham necessidade de retirar a criança ou o adolescente do convívio familiar. Então, por exemplo, acolhimento institucional, acolhimento familiar e a colocação em família substituta, quem aplica essas medidas é o juiz, certo? Porque tem que tirar o adolescente ou a criança do convívio familiar. Então, quem aplica essa medida é o juiz. Agora, excepcionalmente, certo? Em casos aí extremamente excepcionais, o conselho tutelar ele pode aplicar o chamado acolhimento, o acolhimento institucional, certo? Vai retirar a criança do lar. Agora, isso aqui é a regra? Não, isso aqui é exceção, beleza? Em caso de urgência, ó, não vai deixar a criança também morrer, né? Em caso de urgência, pode ser retirado aí do convívio familiar pelo conselho tutelar. Mas em regra, quem aplica essa medida, né, o acolhimento institucional, o acolhimento familiar ou colocação em família substituta, em regra, quem vai aplicar essas medidas é o juiz. Pessoal, medidas socioeducativas. Ó, quais são os tipos de medidas socioeducativas existentes? Somente essas aqui, viu? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. Então temos apenas essas medidas socioeducativas, tá certo? Diferentemente das medidas de proteção, que é um rol exemplificativo. Você tem outras medidas que não estão presentes lá no ECA. Agora, medida socioeducativa, que eu só aplico adolescente, é só essas daí, acabou, tá certo? Não tem mais nem menos, gente. É somente essas e ponto final, tá certo? Ó, internação. Vamos lá. Lembra que eu falei que a internação ela pode ser de 3 formas? Então já bora esgotar aqui essas 3 formas, ó. Ela pode ser preventiva, prazo máximo 45 dias. Ela pode ser sanção, certo? Em caso de descumprimento,
reiterado e injustificável de uma medida anteriormente imposta, essa daqui, ó, não superior a 3 meses, máximo 3 meses. E a internação permanente. Internação permanente, gente, máximo de 3 anos, sendo reavaliada a cada 6 meses ou quando, ó, completar 21 anos, tá certo? Que aí tem que ser liberado de forma compulsória, tá certo? De forma definitiva. Pessoal, 8 horas de 8 horas de transmissão. Acho que é um recorde, né? Eu acho que é um recorde aqui, 8 horas já de transmissão. E vocês estão aqui até o final. Meu Deus do céu, que resistência, viu? Cadê Simone? Simone já deve ter ido dormir, né? Simone, eu acho que já tava com sono. Só Simone e Brian, né? A resistência aqui, Simone e Brian. Parabéns pra vocês, gente. Parabéns aí por estar resistindo. Eu sei que não é fácil, né? O sono ele vai acabar chegando, né? É muito cansativo você estar com a mesma disposição até o final, tá certo? Até o final. Loucura mesmo. Loucura mesmo. Mas é isso daí, cara. É isso daí. Então, vocês estão vendo aqui agora, certo? Mas depois, antes da prova, dá uma outra passada. Você consegue acelerar aí, né, na velocidade 2. Pode fazer até na velocidade 2, né? Eu tô indo bem com bastante calma aqui. Vocês podem botar na velocidade 2 aí e assistir novamente, tá bom? Para que fiquem bem claro. Ou fazer a leitura, né, do slide, ele tá bem esquematizado. Tá certo? No mais, qualquer dúvida é só mandar mensagem para mim também. Beleza? Bora seguindo aqui, né? Que a gente tem que entregar aqui o conteúdo para outras pessoas que vão assistir depois com a mesma qualidade, tá certo? Então, bora lá. Ó, revisamos ECA, tá certo? A gente já revisou o que pode ser cobrado em ECA, beleza, gente? Agora bora ver aqui as questões, tá certo? Questões aqui de forma bem pontual. Pessoal, façam aí essas questões enquanto eu vou colocar aqui um pouco de água para mim, certo? Resolva aí rapidinho, viu? Só vou buscar uma água aqui e volto. Pessoal, tô de volta, viu? Agora sim, já carregado aqui, ó.
Ó, vamos lá. De acordo com o ECA, que dispõe sobre, né? Ou melhor, é a Lei 8.069, que dispõe sobre o ECA. Caso seja comprovada a prática de um ato infracional por parte de um adolescente, a autoridade responsável poderá decidir pela aplicação de uma ou mais medidas socioeducativas. Ó, as medidas elas podem ser aplicadas de forma isolada, só uma medida, ou de forma cumulativa, tá certo? E podem ser suspensas ou extintas a qualquer momento. Uma vez que a medida atinge a finalidade e o objetivo dela, não tem mais por que persistir, né? Tem vários princípios aí que regem isso daí. Essas medidas incluem, ó, a gente já viu, certo? Quais são as medidas, ó? Liberdade assistida, perfeito. Obrigação de reparar o dano e a internação. Lembra que é internação em estabelecimento educacional. Item correto, letra A. Pessoal, tem um mnemônico que ajuda você a lembrar das medidas socioeducativas, que é, ó, encontre o lápis, tá certo? Então, ó, obrigação de reparar o dano, liberdade assistida, advertência, prestação de serviço à comunidade, internação e semi-liberdade, tá certo? Então, ficou na dúvida aí para lembrar quais são as medidas socioeducativas, só colocar lá o lápis. Segundo o ECA, é correto afirmar que, vamos lá, considera-se criança de 0 a 12, certo? E adolescente de 12 a 18, beleza? Lembrando que aqui é incompleto. Pessoas de 11 anos, ó, colocou de 11 anos, já tá errado, beleza? Isso aí, Simone, grave é internação, viu? Internação é a mais grave de todas. Pessoal, letra B, criança, a pessoa de até 12 anos de idade incompletos, perfeito. Adolescente entre 13 e 18, não, começa com os 12 anos, né? No dia do aniversário de 12 anos é adolescente, então tá errado. Letra C, considera-se criança a pessoa de até 11 anos, opa, não, até 12 anos de incompletos. Letra D, considera-se criança de até 12 anos de idade incompletos, perfeito. E adolescente, aquele entre 12 e 18 anos. Ó, nosso gabarito, letra D. Esse tipo de questão aqui, gente, é ler com calma, tá certo? Ler com calma. Aqui é mais atenção do que propriamente saber a idade. A idade você já sabe. A questão é mais atenção ali e ir com calma, tá certo? Tem gente que vai com muita sede ao pote e acaba deixando aí, perdendo a questão dessa daqui, tá certo? Essa aqui é a questão para D, mas essa ficou passível de contestação. Ó, a letra E aqui, você exclui, porque é 10 anos, né? E até 10 anos tá falso. Entendi. Mas aqui é o seguinte, ó. Lá no ECA, não fala que os 18 anos é incompleto, tá certo? O ECA, ele fala até 18 anos. A interpretação que se dá, certo? Que é 18 incompletos. Mas não falou 18 completo, tá certo? Falou 18 anos de idade. Tá falando 18 anos, a leitura que a gente faz é 18 incompleto, ou seja, ainda não completou 18. Professor, existe 18 incompleto? Pessoal, existe. Certo? 12 anos incompleto, não completou 12. Certo? É aquela questão, ó, falou 18 anos incompletos, ó, é 17 anos mais 11 meses mais 29 dias. 12 anos incompletos é aquela questão, ó. 11 meses, certo? Ou melhor, 11 anos, né? 11 meses mais 29 dias. O ECA, ele só fala que é 12 anos incompletos. Agora, adolescente, ele só fala entre 12 e 18, tá certo? Então, não espere que tenha lá no ECA 18 incompleto. Vai ter só 18. A gente que tem que interpretar isso aí, certo? De forma sistemática, né? Por exemplo, se completar 18 já era, não é mais adolescente, já é maior. Mais uma, ó. Referente ao direito à profissionalização e à proteção no trabalho previsto no ECA, assinale a afirmativa abaixo. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regular por legislação especial. Pessoal, a proteção ao trabalho
dos adolescentes é regulado por legislação especial. Ó, essa aqui tem que ter cuidado, porque essa proteção está na Constituição, tá certo? Está na Constituição. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial. Ó, a gente tem que interpretar da seguinte forma. Lembra que eu falei que a Constituição tem regras, é uma norma plena, e tem norma que ela coloca bem assim, conforme a lei, conforme o estatuto, ou conforme uma lei complementar, lei ordinária, no que a lei dispuser. Nesse caso aqui, a proteção do trabalho dos adolescentes, a própria Constituição é quem traz. Não fala nos termos da lei, fala o seguinte, que o adolescente, ele não pode trabalhar, certo? Salvo a partir dos 14 anos na condição de aprendiz, tá bom? Deixa essa alternativa aqui de stand-by. Deixa de stand-by. Porque aqui a gente tem que ter jogo de cintura, né? Você pega uma questão como essa aqui, você tem que ir com calma. Por quê? Porque a questão pode estar interpretando aqui de forma ampla. A proteção ao trabalho é regulada por legislação especial, dando a entender o ECA tem essa regulação. Então, muita calma nessa hora, tá certo? Bora para o segundo item. Ao adolescente aprendiz maior de 14 são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Ó, perfeito. Ó, perfeito. Item 2 está perfeito. Então, a gente já elimina aqui letra A, já elimina aqui letra E, certo? Sobrou aqui, ó, letra B, C e D, tá bom? Bora ver o que é que diz o terceiro item, porque se o terceiro item estiver errado, a gente elimina B e C sobre a letra D. Então, a interpretação da primeira questão está dizendo que a legislação especial remetendo ao ECA, tá bom? Agora, se o terceiro item estiver errado, então, ou melhor, se o item 3 estiver certo, a alternativa correta só pode ser ou a letra B ou a letra C. E aí a gente vai ficar na dúvida entre a questão 1, tá certo? Então tem que ter muito jogo de cintura. São tipos de questões que sempre você fica em dúvida entre uma ou outra. Beleza? Bora ver. Ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica assistido em entidade governamental ou não governamental, é permitido trabalho noturno, não. Ó. Falou em trabalho noturno, certo? Não pode, tá certo? Trabalho noturno só pode o maior de 18 anos. O de 16, a partir dos 16, ele pode trabalhar normalmente, desde que não seja noturno, perigoso ou insalubre, certo? É a tabelinha que eu botei. Então, item 3 a gente já coloca falso, elimina a B e a C. Então, ó, o gabarito aqui só pode ser a letra D. O item 1 e 2, tá certo? É correto. Então, a proteção do trabalho é regulado pela legislação especial. Então, aqui, ó, tá falando do ECA, certo? Tá falando do ECA. Pessoal, isso é o que acontece na hora da prova, viu? Você, pô, peraí, eu não tenho certeza dessa alternativa aqui, eu vou analisar as outras. E eu vou ver as outras que estão absurdas. Por exemplo, eu tenho certeza que o trabalho noturno não pode ser aplicado ao adolescente. Não pode ao adolescente. Se você eliminasse aqui o item 3, certo? Eu não quis falar isso antes para mostrar para vocês como é que é feito a questão, o que é que passa na cabeça de vocês. Mas se você pegar e eliminar o item 3, você já achava o gabarito. Ó. Mas se eu fizesse isso, não tem graça. Você ia para o item 3. Ao adolescente é permitido trabalho noturno? Tá falso. Então você eliminava a letra A letra B, a letra C, eliminava a letra E. Ia sobrar a letra D. Ia ter graça? A gente não ia analisar, você não ia ficar atento assim. E aí, professor, qual a alternativa? É para ter essa um pouquinho de emoção, viu? Bora lá. Quarta questão. No que se refere ao processo de adoção de crianças e adolescentes previsto no ECA, analise as afirmativas abaixo. Pessoal, olha só. Sobre adoção, eu quero mostrar para vocês aqui, primeiro, os artigos relacionados à adoção, tá certo? Porque é um tema complexo
É um tema complexo, então vou mostrar para vocês aqui logo os artigos 40, 41 e 45. O que é que diz a literalidade? O adotando deve contar no máximo com 18 anos a data do pedido, certo? Salvo se já estiver sob guarda, se estiver sob guarda ou tutela, então pode passar desses 18 anos. A adoção atribui condição de filho. Então não existe aí diferença entre o adotado e o filho natural, certo? Eles têm os mesmos direitos. A adoção ela depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Agora, tem casos em que esse consentimento ele será dispensado, tá certo? Então, nesses casos, em que a criança cujos pais eles não são conhecidos, né, ou tenham sido destituídos do poder familiar. Existem alguns casos em que vai gerar para os pais a perda do poder familiar. Então, os pais que estão em contato com drogas, os pais que cometem crimes ali, né, contra os próprios filhos, os parentes. Então, nesse caso aí, eles vão perder o poder familiar. Então, nesse caso, não precisa do consentimento para adoção, tá certo? Vai ser uma colocação aí automática em família substituta. Olha só as questões. O adotando deve contar com no máximo 21 anos de idade à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. Então, a regra é com 18 anos. Beleza? Agora, se já tiver sob guarda ou tutela, aí pode ser maior de 18 anos. Beleza? Mas a regra é até os 18 anos. A adoção atribui a condição de filho ao adotado com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios. Esse sucessório aqui, gente, ligado à herança, viu? Desligando-se de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo impedimentos matrimoniais. Perfeitamente, né? Por exemplo, a pessoa foi adotada por outra família, não vai poder se casar com a sua irmã natural, certo? Então, ele vai perder qualquer vínculo de relação a convívio, relação ali financeiro também, não vai ter mais nenhuma relação, vai ser tratado como filho, tá certo? A própria Constituição e o ECA vedam essa discriminação, tá certo? Essas designações aí de tratamento. Agora, não vai ser admitido o impedimento matrimonial, né? Isso também aí já meio sem lógica, né? E o item 3, a adoção ela não depende do consentimento dos pais. Como regra, depende do consentimento dos pais. A exceção é se os pais perderem o poder familiar ou forem desconhecidos, tá certo, gente? Então, o item 1 tá falso, certo? O item 1 tá falso. O item 2 está verdadeiro e o item 3 está falso. Então, o item 2 apenas, gabarito, letra E, tá certo? Dê uma lida com calma nesses artigos aqui que tratam da adoção. São artigos bem... a galera estuda pouco isso daqui, então vale a pena você dar uma lida, tentar imaginar aí situações em que a banca pode querer cobrar de você esse tema. Pessoal, vamos lá. Quinta questão. No que diz respeito ao direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer de crianças e adolescentes previstos no ECA, marque B para verdadeiro e F para falso, né, nas afirmativas abaixo. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição de propostas educacionais. Perfeito, Direito dos pais, certo, gente? Bem como participar de propostas educacionais, tá certo? É dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito. Lembra da tabela? Ensino, o Estado ele tem a obrigação. Tem muita gente que acha que é só o município. Com o ensino fundamental, esse ensino fundamental ele é obrigatório e gratuito, certo? Inclusive, para os que não têm o acesso na idade própria. Quem lembra aqui do EJA? Ensino, né? Jovens e adultos que
estão ainda ali frequentando a escola, mas que já têm uma idade avançada. Então, está correto também. O segundo item, corretíssimo. Os pais ou o responsável têm a obrigação de matricular os seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Pessoal, isso aqui também, ó, é atributo, né? Atributo dos pais, né, com o poder familiar. Então, ó, o poder de guarda que os pais exercem sobre os filhos vão obrigá-los a prestar uma assistência educacional. Inclusive, se eles não praticarem isso aqui, eles vão responder por crime, tá certo? Por crime aí, ó, não lembro agora se é... Não vou me lembrar agora, mas é algo material, tá certo? Algo material. Omissão não. Não vou lembrar, certo? Não vou lembrar agora, mas ele responde por abandono material, certo? Ó, quase que não sai, certo? Então tá certo também aqui, ó. Eles respondem por abandono material, viu? Caso eles não matriculem aí, né? Ou melhor, abandono intelectual, tá bom? Abandono material é quando não oferece ali a questão da assistência, né? Assistência à proteção. Né? Nesse caso de estudos aí é o abandono intelectual. Pessoal, todos os itens estão corretos, ó. Gabarito aqui, letra D. Todos os itens estão corretos. Simone botou. Ainda bem que não teve intervalo. Imagine se tivesse intervalo, né, gente? A gente tá aí madrugada de estudo, né? Não era combinado madrugadão, mas eu não quero ser aqui irresponsáveis, até com os alunos que vão assistir depois e com vocês, né, que vão querer revisar depois aí o conteúdo. Então não quero fazer com pressa, né? Bora fazer devagarzinho, com calma, a gente vai pincelando aqui os assuntos principais, respondendo questão e vai dar certo. Daqui a pouco a gente encerra aí, tá bom? É uma vez só, né, gente? É uma vez só, o concurso tá próximo, é domingo, então vale a pena esse sacrifício. Beleza? Ó, leitura para vocês, que vocês podem fazer aí sem o meu auxílio. Ó, artigo 53, 54 e 55. Próxima questão, vamos lá. Referente aos direitos individuais dos adolescentes previstos no ECA, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Eu já vou direto aqui ao ponto, né? O adolescente civilmente identificado, ele não será submetido à identificação compulsória, ó, aquela que é feita lá em delegacia, pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, salvo para efeitos de confrontação. Sim, se tiver aí uma dúvida infundada. Então, o adolescente, ele apresentou um documento suspeito, certo? Nesse caso, vai haver a identificação compulsória, mas em regra, ele não pode ser submetido a esse tipo de identificação. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontre recolhido serão incontinenti, o que é incontinente imediatamente, né? Serão logo, ó, comunicados à autoridade judiciária, perfeito, à família, perfeito, ou a pessoa que ele indicar. Então tá certo também a letra B. Letra C. Nenhum adolescente deve ser privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada e autoridade judiciária, tá vendo? A forma de privar a liberdade, ó, são duas. Ou por flagrante em ato infracional ou em ordem judicial, certo? O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis por sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos, está correto? E o erro aqui, ó, gente, ó, é a letra E. A internação antes da sentença, quando eu falo antes da sentença, estou me referindo à internação provisória. Essa daqui, o prazo é de 45 dias e não 90 dias, como veio aqui na questão. Beleza? Olha só, SINASE. Bora revisar SINASE. Estudamos os temas que podem ser cobrados em ECA, certo? Minha aposta é que vai ser cobrado muita coisa de medida socioeducativa. Afinal, o cargo é agente socioeducativo, tá certo? A banca adora cobrar temas relacionados ao cargo, então tem que conhecer aí as medidas socioeducativas. Pessoal, o que é o SINASE? Ó, o SINASE, ele é o conjunto ordenado. Professor, conjunto ordenado de quê? De princípios, de regras, de critérios, certo? Para execução da medida. O SINASE, gente, ele só vai
cuidar da execução da medida socioeducativa. Ou seja, o SINASE ele só é aplicado ao adolescente, certo? Eu não aplico o SINASE ao ECA, esqueça isso daí. O SINASE ele também vai trazer repartições de competência. Então, competência do Estado, né, DF e município, tá bom? Então, vai trazer aí repartições de competência para aplicação da medida socioeducativa com adolescentes que há conflito com a lei. Emily Ornelas, estamos aqui ao vivo. Gente, é lógico que sim. Ninguém falou que tinha hora para acabar. E brincadeira, gente, é brincadeira. A gente tá fazendo ao vivo, com calma, sem pressa, viu? Você já dormiu e já acordou, foi? Ó, estamos, gente, com mais de 8 horas de aula, tá certo? É um recorde aqui, tá certo? A gente quer bater aqui o recorde da live de Safadão, né? Safadão ficava 10 horas de live, tá certo? De lazer, de festa. A gente quer fazer aqui um recorde de estudos, viu? Estudo. Da próxima vez eu vou separar o energético. Hoje eu fiquei à base de café, só que eu já exagerei no café. Chegou agora, foi? Tava trabalhando, foi, Emily? Tava trabalhando. Teve uma que falou comigo que tava trabalhando e assim que chegasse ia estudar, mas eu acho que não foi você não, certo? Eu acho que não foi você não. Não sei se foi. Falou no grupo, né? Falou lá no grupo, ó. Usa colírio para tirar o som. Pessoal, quem falou foi. Deixa eu só olhar aqui quem foi. Não, esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela. Mas é isso aí, né? Tem gente que vai assistir a aula depois. E tem gente que tá aqui na resistência, viu? Tem gente que tá aqui na resistência, né? Simone e. Simone e Brian, né? Eu tive aula presencial até as 21h30. Eita. Foi pro cursinho ou foi. Ou foi pra faculdade? Você vê, né, gente? A pessoa tá na correria, né? E tem pessoas que viajam, né? Faculdade aí sai 10 horas da noite. Show de bola, show de bola. É isso aí, gente. Vale tudo. Nesse momento você tem que seguir, né? Se você pegar, pô, tem uma galera do Ceará que eu sou fã, velho. Rapidinho, gente. Não vou tomar muito tempo não, viu? Porque eu sei que a gente quer avançar logo aqui. Cursinho, né? Show de bola. Tem uma galera do Ceará que eu sou fã, porque os caras direto, os caras estão madrugando estudando, velho. Direto, eu às vezes vou dormir tarde, eu ligo lá, boto no YouTube, eu tô vendo os caras lá fazendo madrugadão. E agora vai ter a PM do Ceará, certo? PM do Ceará vai ter a prova agora, né? Não sei quando é mais, acho que tá pronto, não sei se é agora, domingo é no outro. Os caras estão o tempo todo de madrugadão, pô, estudando. Entendeu? Então, às vezes é o único tempo que você tem, entendeu? Então, tem que sacrificar algo. Vai ter que sacrificar o cansaço, vai ter que sacrificar o sono, muitas das vezes, né? Ah, professor, mas tem que ter um sono de qualidade, meu amigo. Vai ter que sacrificar, pô. Ou se você tiver uma outra coisa para sacrificar, vai sacrificar o trabalho, a renda? Não vai, pô. Dificilmente você vai fazer isso. Então, é dormir um pouquinho mais tarde, acordar um pouquinho mais cedo, é temporário, tá certo? Professor, mas pode prejudicar. Cara, vai ter que correr o risco, tá bom? Ou é isso, ou você vai fazer outra coisa, porque requer sacrifício, tá bom? Não existe vitória sem sacrifício. Mas tenho certeza de uma coisa, vai valer a pena, tá certo? No final aí, quando você olhar para trás, vai ver que valeu a pena cada segundo. Beleza? Bora voltar? Olha só. Então a gente já viu que é Sinase, já viu que o Sinase ele só aplica ao adolescente, então eu não aplico Sinase à criança de jeito nenhum, somente a adolescente, né? Adolescente, lembrando que está em conflito com a lei. Pessoal, o Sinase, ele vai cuidar da execução das medidas socioeducativas. Olha só, quero que vocês olhem isso daqui. Tem medidas socioeducativas que são aplicadas
nos próprios autos. Tá certo? Professor, como assim nos próprios autos? A medida socioeducativa, ela funciona como se fosse uma ação penal. O promotor, ele vai representar o juiz e aí vai ter os trâmites legais, né? O adolescente, ele pode constituir um defensor, vai ter ali, né, possibilidade dele exercer uma defesa, né, a sua defesa técnica por meio do advogado, certo? No final, caso o juiz entenda que deve ser aplicada uma medida, aí as medidas vão ser cumpridas. Vai ser aplicada a medida socioeducativa. É por isso que tem aí o plano de atendimento, tem as unidades, né? As unidades aí para receber esse adolescente, né? Para que seja cumprido ali as medidas. Tem o as entidades, né? As entidades também aí que se cadastram para poder fazer esse plano, né? Um plano pedagógico, certo? Um plano pedagógico onde junta aí a família, a comunidade, todos, né? Todos colaboram em aplicar essa medida ao adolescente em busca de uma ressocialização, em busca que o adolescente ele entenda, né? O Sinase traz isso. Ele entenda a complexidade do que ele praticou, ele entenda as consequências, ele seja punido, certo? Punido entre aspas, né? Que não é uma punição, aqui é os meios pedagógicos, mas que ele entenda as consequências dos seus atos e ele consiga retornar. Então, a medida socioeducativa, ele tem uma finalidade a ser atingida, um objetivo. Esse objetivo vai vir no plano, tá certo? Olha só, quando a gente fala aqui de medidas de proteção, porque nem sempre vai ser aplicado medida socioeducativa. Às vezes, pode ser aplicado somente uma medida de proteção. Então, quando você fala de medida de proteção, advertência e obrigação de reparar o dano, não tem necessidade de entrar com uma ação de execução para cumprimento dessas medidas. Elas são cumpridas nos próprios autos. Então, na própria ação que o Ministério Público está movendo contra aquele adolescente, no final, já pode ser aplicada a medida. Então, vamos lá. No final foi uma advertência. Vai ser aplicada a advertência. Ali mesmo, na sessão, o juiz já vai advertir aquele adolescente. Obrigação de reparar o dano. Bom, já vai ser definido ali para ele reparar o dano ou uma medida de proteção. Beleza? Agora, quando eu falo em prestação de serviço à comunidade, então veja, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação, opa, aqui tem que ter uma ação de execução, certo? Então tem que ter uma ação de execução para o cumprimento dessas medidas. Não à toa que quando a gente fala aqui em prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida, isso aqui é medida de meio aberto, tá certo? São medidas cumpridas em meio aberto, tá certo? Daqui a pouco eu vou falar aí a competência de cada um, né? Quando eu falo em liberdade assistida, ou melhor, semi-liberdade e internação, são medidas de meio fechado, tá certo? A internação totalmente fechada e a semi-liberdade, meio período fechado e tendo possibilidade do adolescente sair, né? Então não pode prejudicar o estudo, o trabalho. Então, inclusive, essa semi-liberdade pode ser cumprida aí final de semana, feriado, certo? Para que não atrapalhe os fins pedagógicos do adolescente. O adolescente, ele pode aí, tem adolescente que trabalha, que estuda, certo? Pode ser para praticar esportes. Então, veja, semi-liberdade e internação são medidas que são aplicadas em meio fechado. Essas medidas que são em meio fechado, olha só, o plano de atendimento vai ser feito com 45 dias do ingresso do adolescente no plano, né? No plano, no programa, né, gente? No programa de atendimento. Já essas medidas de meio aberto, o limite é de 15 dias, certo? É mais rápido, ó, que aqui 45 dias. Beleza? Então, ó, se liga nisso daí, viu? São aplicados nos autos essas medidas aqui, certo?
Essas daqui não tem necessidade de entrar com ação, é aplicado no próprio auto lá do MP, quando ele representa, lá mesmo já é decidido aí se é caso de se é caso de uma remissão, tá certo? Que a gente já viu aqui o que se trata, mas é nos próprios autos que vai ser aplicado aí a execução dessas medidas. Tranquilos? Bora lá. Olha só, o SINASE, outra coisa que é importante aqui a gente saber. O SINASE, ele traz a definição das competências. Cada ente, município, estado ou união, certo? Vai ter a sua competência. Pessoal, se você for pegar lá em direito constitucional, ó, quando fala bem assim, a infância e a juventude é competência de todos os entes, é uma competência concorrente. Então, todos os entes vai ter aí a sua parcela de contribuição, certo? Então, a Constituição, ó, tá falando para o legislador, cria uma lei que defina aí a competência de cada um e cada um vai executar, certo, as suas respectivas competências. Lembra do Estado? O Estado legisla, o Estado administra, o Estado julga, certo? Então, nesse caso aqui, o SINASE ele vai trazer essa repartição de competência. O que é competência de cada um? Quando eu falo em município, vou começar pelo município, viu? Quando eu falo em município, a gente tem que saber que ele é responsável por elaborar, ó, o município vai elaborar, certo? O plano municipal de atendimento, certo? Vai manter, isso aqui que é mais importante, ó, manter programas de meio aberto. Professor, quais são os programas de meio aberto? Prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. Professor, e por que não pode botar advertência e obrigação? Gente, a advertência e obrigação não tem necessidade de uma ação de execução. Então não vai existir programas. Elas são executadas nos próprios autos. Por isso que você não coloca aqui, ó, meio aberto, prestação de serviço ou liberdade, advertência e obrigação de reparar o dano, porque eles são executados nos próprios autos. Tá bom? Quanto aos estados, o estado ele vai também elaborar o seu plano, só que é o plano estadual, né, de atendimento, e ele vai manter programas de internação e semiliberdade. Programas de internação e semiliberdade são programas de meio fechado, tá certo? Além disso, o Estado ele presta assistência técnica e suplementar, tá certo, gente? Ó, suplementação aí financeira aos municípios. E por último, a União, elaborando o seu plano nacional, certo? E prestando assistências, ó, tanto aos estados, DF, quanto aos municípios. Beleza? O maior sempre, ó, ajudando o menor. União ajudando os dois e o estado ajudando o município. Beleza? Pessoal, advertência, certo? Vamos lá, advertência a gente já viu como é, o que é, né? A gente já viu isso aqui, então eu vou passar, a gente vai bater aqui no que é novidade, certo? Ó, ela é aplicada nos próprios autos, beleza? Em que momento é aplicada a advertência? Pode ser antes do processo, no caso seria uma remissão imprópria. Lembra que quando o MP ele aplica essa remissão, a gente fala em exclusão, tá certo? Imprópria por quê? Porque aqui vai ter uma outra medida socioeducativa, que não seja nem internação e nem semiliberdade, tá bom? Tem que ser uma outra medida. Então, quando é que você aplica a advertência? Você já sabe que a advertência é aplicada nos próprios autos, tá certo? Nos próprios autos. Pode ser aplicada antes do processo. Então, o promotor, ele oferece o perdão e ele coloca uma outra medida. Essa medida é a internação, certo? Então, essa internação ela vai ser aplicada, ou melhor, ela vai ser executada antes do processo, certo? No curso do processo, pessoal, aqui eu estou falando do juiz, beleza? Ou na sentença. Aqui é o caso de houve ali a representação, o MP, houve ali a audiência, houve todo o processo, né? Toda a ação, e no final houve uma sentença. Essa sentença foi a advertência. Então, lá na sentença, certo? Vai ser feita a
advertência. Isso aqui é importante, viu? Isso aqui é importante. Ó, em quais casos eu aplico a advertência? Qual é o momento de aplicação da advertência? Professor, por que que foi aplicada uma antes do processo e a outra na sentença? Essa que é antes do processo, ela não seria advertência. Aí seria o caso, por exemplo, o adolescente ele iria ser submetido a uma semiliberdade. Mas o promotor, ele acha que não é necessário a semiliberdade, ele concede o perdão, que é a remissão. Só que ele não é uma remissão própria, não é só o perdão. Ele perdoa, mas ele acumula o perdão com uma advertência. Lembra que quando há remissão imprópria não pode ser nem internação, nem semiliberdade. Não pode ser programas de meio fechado. Certo? Então ele vai fazer o quê? Ele vai perdoar a remissão, porém ele coloca uma advertência. Então essa advertência aqui, gente, é consequência de uma remissão imprópria. Ela é executada antes do processo. Por isso que eu botei, ó. Em que momento a advertência ela pode ser aplicada? Ela pode ser aplicada antes do processo, ou seja, a remissão. O adolescente pegaria aqui uma internação ou uma semiliberdade, mas ela é substituída por uma medida socioeducativa mais leve, nesse caso aqui a advertência, ela é aplicada antes do processo. Pode ser no curso do processo, a mesma coisa. O juiz, certo? Durante o processo, ele perdoa, mas ele coloca uma advertência no lugar. Ó, remissão imprópria. Falou imprópria, já lembra que vai vir uma medida mais leve sendo aplicada aí ao adolescente. Ou na sentença, aqui é o curso normal, viu? Então, durante o curso normal, não houve nem perdão do MP e nem perdão do juiz. Houve o processo seguir normal, no final a sentença foi de advertência. Então, nesse caso, vai ser aplicado na própria sentença, tá certo? A obrigação de reparar o dano, ela é um pouco parecida. A obrigação de reparar o dano, ó, ela é aplicada de que forma, tá certo? Lembra, ela também é aplicada nos autos, né? Ela é aplicada nos próprios autos, certo? E de que forma? Pode ser restituir o bem ou ressarcimento do dano. Tá certo, gente? Ó, pode ser restituído o bem devolvido ou compensado, né? Paga um valor ali proporcional. Beleza? A compensação do prejuízo pode ser também por qualquer forma. Beleza? Não necessariamente ter que entregar, por exemplo, furtou um celular. Não necessariamente tem que devolver um celular. Certo? Pode ser aí proporcional. Ou, né? Conforme ele possa fazer também. Vamos lá. Requisito, né? Sempre que houver reflexo patrimonial. Tá vendo, gente? Sempre que houver ali o reflexo no patrimônio, seja pichando o muro, seja um furto, né? Aí onde tem um bem que foi danificado ou subtraído, então pode ser aplicada uma medida de obrigação de reparar o dano. Prestação de serviço à comunidade, aqui já tem que ter uma ação de execução. Aqui já tem que ter uma ação de execução, tem que ter um plano individual, ó, um plano individual de atendimento, elaborado aí 45 dias após o ingresso, né, do adolescente no programa. Prazo máximo de 6 meses, tá certo, gente? Então não pode passar de 6 meses e nem 8 horas semanais, né? Ó, jornada de 8 horas semanais. Pessoal, forma de execução, que é importante pra gente, né? Porque a gente tá falando de Sinase, Sinase cuida da execução. Então, como é que é feita como é que é executada a prestação de serviço à comunidade? Primeiro, tem que ter abertura de um processo, certo? Uma ação de execução. Essa ação vai ser expedido um guia, que é guia de execução, beleza? Mesmo que seja em caso de remissão, beleza? Então seria aí uma internação, foi trocada por uma prestação de serviço. Mesma coisa, vai abrir o processo de execução e ser expedida a guia de execução, tá certo? Plano individual de atendimento, ó, com 15 dias do ingresso, beleza? Tanto a prestação de serviço à comunidade quanto a liberdade assistida são 15 dias, né? Para que haja aí o PIA, né? O plano individual de atendimento. Liberdade assistida, o prazo mínimo, ó, não é mais máximo, é mínimo, então a pessoa tem que ficar sendo assistida no mínimo por 6 meses. E prazo máximo, ó, não pode ultrapassar 3 anos. É o mesmo prazo aí da
internação, certo? Aliás, falou em liberdade assistida, internação ou semi-liberdade não podem ultrapassar de 3 anos. É a mesma analogia que a gente aplica à internação. 3 anos ou até atingir 21 anos, viu? Então, atingir 21 anos, vai ser colocado em liberdade, certo? Já não cumpre mais nenhuma medida. Agora, passou 3 anos, eu não posso continuar naquela medida. Eu tenho que ou coloco outra medida ou encerra ali já atingiu a finalidade, eu já encerro a aplicação de qualquer medida ao adolescente. Tá bom, gente? O que eu não posso é aplicar essas medidas por mais de 3 anos. Então vamos lá. Se o adolescente está cumprindo uma internação, passou 3 anos, ele vai ter que cumprir outra coisa. Ou ele vai cumprir uma liberdade assistida, ou ele vai ser acompanhado de uma outra forma. Certo? Que não pode ficar cumprindo ali mais de 3 anos de semi-liberdade, internação e liberdade assistida. Tá certo? Por analogia, chegou 3 anos aí, tem que ser colocado em outro local. Certo? Ou uma medida de proteção, ou algo parecido, que não pode ultrapassar. Pessoal, formas de execução, tem que ser aberto, né, um novo processo, um novo procedimento. E o plano individual também, 15 dias, tá certo? 15 dias. Não esquece que tem um orientador que vai acompanhar, né, em caso de liberdade assistida, tá certo? Então, lembra também das responsabilidades desse orientador, né? Vai buscar aí a promoção social da adolescente e família, supervisionar a frequência escolar, certo? Profissionalização do adolescente e os relatórios, né, dos seguintes casos. Tá bom, gente? Lembra que a ideia é buscar ressocialização desse adolescente, certo? Então, competência aí do orientador. Semi-liberdade, aqui a gente já entra, né, em uma privação, mesmo que seja parcial da liberdade, certo? Existe prazo para o cumprimento dessa medida? Não. Não existe um prazo máximo, certo? Para cumprir, ou melhor, não existe um prazo mínimo, certo? Para o cumprimento. Agora, prazo máximo, mesma coisa da internação, 3 anos. Reavaliação periódica. Pessoal, mesma coisa. Internação, semi-liberdade e liberdade assistida. A cada 6 meses, essas medidas elas devem ser reavaliadas, tá bom? Então, passou 6 meses. Eu posso reavaliá-las antes? Pode. O que não pode é deixar passar aí esses 6 meses. Beleza? Não pode deixar passar esses 6 meses. Vamos sim, viu, Simone? Bora amanhecer. Estudando da melhor forma. Pessoal, a internação, que é a mais grave, olha só, a internação mais grave, certo? Como é que é feita aqui a internação? A internação a gente tem que lembrar dos princípios, certo? Brevidade, excepcionalidade, então, e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, certo? Então, a medida é excepcional, não é a regra. Aqui, o plano, o PIA, né? Eu acabei não colocando, mas internação, o PIA é com não botei não? Não. PIA, mesma coisa, plano individual de atendimento com 45 dias, beleza? Toma cuidado, a internação provisória é 45 dias, internação sanção, máximo 3 meses, e a internação indeterminada, prazo de 3 anos, com reavaliações a cada 6 meses, tá certo? Reavaliação aí a cada 6 meses. Vamos lá, questão SINASE. No que se refere à atenção integral à saúde de adolescentes em cumprimento com medida socioeducativa, assinale a afirmativa abaixo. As entidades que oferecem programas de atendimento socioeducativo de meio aberto, pessoal, meio aberto, lembra, estamos falando aqui da liberdade assistida e da prestação de serviço à comunidade. Devem prestar orientações. Quem deve prestar? As entidades que oferecem programas de meio aberto, certo? Ao socioeducando sobre o acesso aos serviços do SUS. Perfeito. Essa orientação pode ser feita sim. As entidades que oferecem programas de privação de liberdade, estou falando aqui de meio fechado, certo?
Quais são os meios fechados? Temos semi-liberdade e internação. Lembra também que esse programa aqui, quem vai se preocupar é o Estado, enquanto que os programas de meio aberto, a preocupação vai ser do município, certo? Devem contar com uma equipe mínima de profissionais de saúde cuja composição esteja em conformidade com as referências do SUS. Ó, perfeito. Questão aqui, gente, cobrado para socioeducativo, viu? Acho que foi IASES aqui. É considerado uma diretriz da atenção integral à saúde do adolescente no socioeducativo a disponibilização de ações de atenção à saúde sexual, reprodutiva, prevenção e de doenças sexualmente transmissíveis. Ó, todos aqui estão corretas, tá certo? Todas aqui estão corretas. É competência realmente. Deixa eu apagar aqui. Ó, entidades que oferecem programas de meio aberto, certo? Tem que ter essa orientação a respeito do SUS, onde os adolescentes podem buscar aí serviços, né? Especializados, inclusive. Os que também fornecem a privação de liberdade, ou seja, programas em meio fechado, tem que ter, ó, gente, tem que ter uma equipe mínima de profissionais de saúde, tá certo? O que exige é o básico, né? Então tem que ter ali uma equipe mínima para cuidar da saúde e é uma diretriz, ó, é uma diretriz, certo? Integral à saúde, ações, né, de atenção sexual, reprodutiva e prevenção de adolescentes ou de doenças, né, sexualmente transmissíveis. O gabarito aqui seria a letra B, né? Todos os itens estão corretos. Pessoal, a gente acabou antecipando aqui essas informações, certo? Mas é pertinente, ó, o que é o PIA, Plano Individual de Atendimento, é um instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. Então veja, olha só o detalhe, não é para o adolescente, é com o adolescente. O que significa? Família, sociedade, comunidade, todas vão contribuir, certo? Com esse plano individual. O objetivo aqui é que ele atinja a finalidade, certo? Em quais medidas são aplicadas? Vamos lá, quais são as medidas que cabem aí o PIA? Ó, medidas de meio aberto, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida e meio fechado, semi-liberdade em internação. Professor, o plano individual, ele é obrigatório? Pessoal, o cumprimento da medida, ele depende do plano. O plano só não vai ser aplicado, o próprio SINASE, ele dispensa o plano, na advertência e na obrigação de reparar o dano. Tá certo? Porque essas aí são cumpridas no próprio auto. Agora, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade de internação, se não tiver plano, não vai ser cumprida essa medida. Então, essa medida ela depende do plano para serem executadas, tá certo? Aplicação, vamos lá. A participação dos pais ou responsável, ela é obrigatória? Será que os pais eles podem querer não participar? Pessoal, o ECA, ou melhor, o PIA, ele deverá, aqui é vinculado, não é discricionário, ele deverá contemplar participação dos pais ou responsáveis. E quem deve elaborar o plano individual de atendimento? A equipe técnica, certo, do respectivo programa. Então, cada programa, quando eu falo programa, lembra que existe programa de meio aberto e programa de meio, fechado. Então, cada programa, seja lá, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, ou meio fechado, internação ou semi-liberdade. Então, cada programa de atendimento, a sua equipe técnica será responsável por elaborar o plano individual, certo? O que é que pode ser feito aqui por esse adolescente, certo? De forma proporcional, lógico, né, gente? Nenhuma medida aí é para punir. Tem que ter aí os princípios, né, que envolvem a aplicação das medidas, né? Brevidade, excepcionalidade, certo? Observando ali o menor como uma pessoa em desenvolvimento. Então, tem que ter cuidado com isso aí, beleza? Olha só, o que é que consta no plano individual? Você vai entender aqui por que existe esse plano individual.
Vamos lá, os resultados que foram obtidos, né, pelo adolescente, os objetivos declarados pelo adolescente, também ele vai, né, construir ali os seus objetivos, a previsão de quando é que vai ser cumprido, né, aí a integração se for social, profissional, certo, as atividades, atividade de integração e apoio à família, formas de participação da família e medidas específicas de atenção à saúde, né, se for necessário. Certo, gente? Prazo, a gente já viu, né? 45 dias durante da data do ingresso. Agora, se for prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida, aí é 15 dias para ser feito o plano individual. Pessoal, essa questão aqui, acreditem, foi cobrado. Foi cobrado. Então você tem que conhecer a lei, certo? A lei do SINASE, né? A lei do SINASE. Quem sabe aí qual é a lei do SINASE? Isso aqui foi cobrado. Agente socioeducativo. Viu? Foi cobrado agente socioeducativo, IASES, né? Então é importante que você conheça a lei do SINASE, né, gente? A nossa lei aí 12594, ó, de 2012. Cuidado para não trocar pela 12459, né? Cuidado para você não trocar pela lei 125, ou melhor, 12459, né? Essa lei, estou tentando lembrar. Essa lei, ela não vou me recordar agora, gente. Não vou me recordar, mas ela não tem nada a ver com a questão do SINASE, certo? Essa daqui é a lei do SUS, né? Lei orgânica do SUS. Ó, então veja, Simone já botou letra C, tá, né? Então veja, às vezes a banca quer perguntar isso aqui pra você, ó. Qual a lei que representa o SINASE? Então tem muita gente que acaba estudando, parte para a leitura da lei e esquece do principal, né? Que é o número da lei. Embora eu acho que isso aqui não mede conhecimento, né? Mas, enfim. Se vir uma questão dessa aí, a gente não pode perder, né? Então, importante aí, né? Conhecer aí o número da lei. Beleza? Vamos ver a questão aqui. Vamos lá. Olha só. De acordo com a lei do SINASE, compete à União, exceto, pessoal, a gente acabou de ver as competências, as atribuições de competências, né? Então vamos lá. Qual é a competência aqui que não pertence à União, né? Já que ela quer exceção? Contribuir para a qualificação e ação em rede de sistema de atendimento socioeducativo. Isso aqui é competência da União. Elaborar o plano nacional, certo? Em parceria com o Estado, distrito e município. Isso aqui também é competência da União. Formular e coordenar a execução de política nacional de atendimento. Sim, é da União. Agora, editar normas complementares, aqui já é competência do Estado, certo? Normas complementares para a organização de seu funcionamento e dos sistemas municipais, aqui é competência dos Estados, beleza? Financiar com os demais entes a execução do SINASE, também competência da União. São direitos dos adolescentes submetidos ao cumprimento de medida socioeducativa, sem prejuízos de outros previstos, olha só, no SINASE, exceto. Pessoal, direitos, outro tema importante, viu? Direitos aí da criança e do adolescente em cumprimento de medidas. Ser informado, inclusive por escrito, das normas de organização e funcionamento do programa e também das previsões de natureza disciplinar, correto? Receber sempre que solicitar informações sobre a evolução do seu plano individual, participando obrigatoriamente da sua elaboração, se for o caso, né, ser feita uma reavaliação, peticionar por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade ou órgão público, devendo ser respondido em até 15 dias, ter atendimento garantido em creche e pré-escolas aos filhos de 0 a 5 anos, ou ser incluído em programa de meio aberto, quando ainda existir vaga para o cumprimento de medida de privação de liberdade, inclusive nos casos de ato infracional, cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa,
quando o adolescente deverá ser internado em unidade mais próxima? Pessoal, a letra E ela está um pouquinho equivocada, né? Ó, a letra E fala o seguinte: ser incluído em programa de meio aberto quando não existe vaga na privação de liberdade. Certo, até aqui tá certo. Agora, inclusive, se ele for se for ato infracional mediante violência ou grave ameaça, quando ele deverá ser internado em unidade mais próxima de sua residência, não, ele vai para a unidade mais próxima, certo? Então, se ele praticou ato infracional com grave ameaça ou violência, aí ele não vai ser colocado em meio aberto. Ele vai para uma outra unidade que tenha lá internação ou semi-liberdade, que seja próxima à sua residência, certo? Então, gabarito aqui, letra E. Visitas, olha lá, bora lá sobre visitas. Referente às visitas adolescente em cumprimento de medida, assinale, né, V ou F. Não é assegurado ao adolescente que viva comprovadamente em união estável direito de visita íntima, pessoal. Ó, isso daqui tem no SINASE, mas não tem na LEP, viu? Isso daqui tem no SINASE, mas não tem na Lei de Execução Penal. Esse direito, né, de visita íntima, porque lá fala, não, na LEP fala só de visitas, né? Mas não fala de visita íntima, então veja. O SINASE está mais avançado do que a LEP, né? Tá correto, viu? Ou melhor, tá errado, né? Porque não é assegurado, falso. É assegurado sim. É garantido aos adolescentes em cumprimento de medida de internação o direito de receber visita dos filhos, independente da idade desses. Também não tem nenhuma restrição aí quanto à idade. O regulamento interno estabelecerá as hipóteses de proibição de entrada de objetos na unidade de internação, vedando o acesso aos seus portadores. Ó, o regulamento interno vai trazer as hipóteses de proibição de entrada de objetos na unidade, vedando o acesso de seus portadores. Pessoal, essa questão aqui, certo? O gabarito foi a letra, certo? A letra E, certo? O gabarito foi a letra E. F, ó, F, V e V, beleza? A liberdade assistida consiste em uma medida socioeducativa aplicada a adolescentes que cometeram ato infracional. Diferente, né, da privação de liberdade, essa medida permite ao adolescente ele continue vivendo na comunidade, mas sob acompanhamento e supervisão de um orientador. Beleza? Ó, vamos para a pergunta. Cabe ao orientador, sob supervisão da autoridade competente, a gente acabou de ver, né? Tá vendo que cai em prova? Promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhe orientação e inserindo, se necessário, em programa oficial, comunitário ou comunitário de auxílio e assistência social. Ó. Competência do orientador. Supervisionar frequência e aproveitamento escolar, beleza? Promovendo inclusive sua matrícula, também competência do orientador. E diligenciar no sentido de profissionalização do adolescente, bem como a sua inserção no mercado de trabalho. Ó, todas as alternativas estão corretas. Letra B. Assinar a alternativa incorreta. Pessoal, medida socioeducativa, certo? Tema mais cobrado, viu? Vamos lá. Assinar a alternativa incorreta. Olha o comando da questão pedindo a incorreta. Essa aqui é tranquilo, né? O Serviço de Medida Socioeducativa de Meio Aberto possui interface no Sistema Nacional, devendo assim compor o Plano Municipal de Atendimento. Perfeito. Quem é que cuida do programas de meio aberto? O município, né? O adolescente autor de ato infracional é responsabilizado por determinação judicial a cumprir medidas socioeducativas que contribuem de maneira pedagógica para o acesso a direitos e também mudanças de valores pessoais e sociais do adolescente. Perfeito, gente. A ideia é realmente essa conscientização, né? Ó, mudança de valores pessoais e sociais
por parte do adolescente. Letra C. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, não oferece, ó, já é o erro aqui, não oferece serviço de proteção social a adolescentes que estão cumprindo ali, ó, a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade. Essa é a nossa alternativa. Beleza? Gabarito letra C. Mais uma, compete aos estados. Pessoal, competência é um tema que cai muito, tá certo? Por isso que eu trouxe ali a tabela para vocês. O que é competência do município, o que é competência do estado e da União. Aqui está perguntando dos estados. A gente vai direto nas questões. Falou em estado, ó, você tem que lembrar que o estado ele vai manter programas de meio fechado. Manter programas de avaliação, seus programas, ó. Contribuir para a qualificação em rede de... Vamos ver. Aqui está perguntando qual é a competência aos estados, né? Então vamos lá. Desenvolver e manter programas de atendimento para execução das medidas em meio aberto. Aqui é o município, beleza? Criar, desenvolver e manter programas de execução de medidas de semi-liberdade e internação. Aqui nosso gabarito, ó. Beleza? Formular e coordenar a execução de política nacional. União. Contribuir para a qualificação. Aqui é União. Instituir e manter programas de avaliação. Seus planos e tal. Ó. Isso aqui, certo? Manter processos de avaliação. Quem faz isso aqui é a União também. Beleza? Então, ó, se você soubesse, ou melhor, se você souber que isso aqui é meio fechado e saber que o Estado cuida de meio fechado, você já mata esse tipo de questão. Porque é isso aqui que vai ser perguntado em sua prova. Pessoal, em linhas gerais, quando pergunta em linhas gerais, ó, então tá perguntando de forma ampla, né? Então, cabe aqui uma certa margem para interpretação. Tá perguntando de forma ampla. Beleza? O SINASE o Sistema Nacional de Atendimento, SINASE, é uma política pública brasileira criada em 2006, que visa, ó, marca alternativa correta. O que é que o SINASE visa, gente? O que é que o SINASE visa? Acabar com a reincidência criminal, priorizar a punição, ó, impedir que o adolescente abandone os estudos. Será que é para isso que serve o SINASE? Ou para garantir direitos dos adolescentes em conflito com a lei, que incluam, ó, a medida socioeducativa, buscando a reintegração à sociedade, prevenindo a reincidência e prevenindo a residência criminal. Só esse finalzinho aqui que eu achei um pouco exagerado, viu? Mas, como ela falou em linhas gerais, a gente pode interpretar assim, que cabe, ou melhor, que previne uma reincidência criminal. Mas eu não consideraria reincidência, veja. A questão deu margem para interpretação? Deu. Mas aí caberia também o quê? Uma anulação, né? Porque ela começa bem, mas aquela questão, né? Quis falar muito, acabou falando besteira, né? Então vamos lá. Mas foi o gabarito considerado pela banca, certo? Aqui eu não lembro se foi socioeducativo, acho que não. Não está muito bem elaborada não. Acho que foi aqui para a área da educação. Mas achei interessante e resolvi trazer essa questão.